Todo-Poderoso Deus e Eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, neste momento eu vim me colocar diante da Tua santa presença, Senhor, para interceder em favor de todas as pessoas que estão precisando, meu Deus, da Tua ajuda, da saúde, na alegria, na paz, em toda a área da vida dos Teus filhos. Que o Senhor seja presente, Pai, abençoando de uma forma tudo especial, em nome de Jesus. Com essa oração eu quero cumprimentar todos que ouvirem essa transmissão, aonde quer que chegar a minha voz, chegará também junto este lar a bênção do Senhor Jesus na família, no lar e a todas as pessoas. Mas eu quero dizer que nós estamos chegando no fim de ano. Assim como nós estamos chegando e sabemos que o próximo ano vai chegar, nós temos que também esperar que a qualquer momento Jesus também pode chegar, né? E como você está? Que forma você está preparado para o encontro com o Senhor? Lá no livro de Oséias, a Bíblia diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí eu te pergunto, você está preparado? Às vezes você diz, me ensinarei essa mensagem que você vai pregar hoje? Não. Eu quero falar de outra coisa mais profunda. Porque todas as palavras da Bíblia são profundas, mas de uma forma diferente. Eu quero falar hoje entre a relação entre o seu valor e com Deus, e como Deus te tem como especialidade. Aqui a minha Bíblia está aberta no livro de Malaquias, no capítulo 3. Quando a gente fala Malaquias 3, todo mundo pensa que a gente vai falar de dízimo, mas não é isso não, meu querido. No livro de Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 14, diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, e edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ao Senhor fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que se está para vir ao abrasar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramos. Aqui nós vemos a blasfêmia das pessoas.
Quantas pessoas hoje têm renegado muitas vezes o que Deus tem feito? No versículo 14, o homem acha inútil servir a Deus. Hoje nós vemos muitos crentes que abandonaram a palavra do Senhor, se distanciaram da verdade e fugiram da presença do Senhor. Mas Deus tem sempre um cuidado especial. E no versículo 15 ele diz: ora, por nós, o próprio homem diz: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, e edificam-se, eles tentam ao Senhor, escapam. Por que eles escapam? Porque no meio do justo há muito ímpio, e são poucos os justos que existem na face da terra, e por amor do justo, então o ímpio também muitas vezes escapa de muita situação que seria para ser dificultosa, mas eles permanecem repudiando a bênção do Senhor. No versículo 16 ele diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para que o temas ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Tem muita gente, irmão, que ele lembra de pedir para Deus. Ele lembra de Deus na hora que as coisas estão apertadas, na hora que as coisas estão difíceis, na hora do desespero, naquela hora que um filho, um parente ou um amigo sofreu um acidente, ou alguém morreu, ou alguém está de uma forma difícil, eles lembram do Senhor, mas não tem compromisso com Deus. Antes eles repudiaram a bênção de Deus, eles deixaram para trás aquelas promessas que Deus tinha dado. Deus não prometeu para o homem que a nossa vida seria só flores e maravilhas, não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aflições são lutas, são batalhas, são guerras espirituais, às vezes guerras materiais que nós temos que vencer. Mas há no céu um memorial escrito, quer dizer, uma lei, né? Um propósito de Deus para aqueles que o servem e para aqueles que lembram do nome do Senhor, não só nas horas de angústia e de aflição, mas aqueles que lembram do Senhor em todos os momentos. Quando as coisas estão boas, glória a Deus, porque o Senhor tem me abençoado. Quando as coisas estão difíceis, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, mas tem misericórdia de mim. A nossa humilhação diante de Deus nos traz galardões e bênção para a nossa entrada no céu. E no versículo em que Jesus diz aqui, há um memorial, olha bem, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Aí eu te pergunto, meu querido, você tem lembrado de Deus quando? Quando as coisas estão difíceis? Quando a polícia te persegue? Quando o bandido te cerca? Quando o acidente acontece? Quando a enfermidade chega? Quando o câncer aparece? Que hora que você lembra de Deus? Né? Nós temos que lembrar do Senhor o tempo todo. Nós temos que reverenciar a Deus o tempo todo, porque os anjos não têm enfermidade, os anjos não têm problema nenhum, os anjos não têm tristeza, e eles louvam e cantam e glorificam o Senhor o tempo todo no céu, dizendo glória, santo, santo, santo
Santo é o Senhor dos céus e da terra, toda honra e toda glória serão dadas a ti, Senhor. Os anjos fazem isso o tempo inteiro. E você, o que tem feito para Deus? E o que valor que você tem dado para Deus? Qual a glorificação que você tem reverenciado ao Senhor teu Deus? Só na hora difícil? Senhor, agora, lembrei de Deus agora. Por quê? A água chegou, passou da cintura, né? Está subindo, está chegando no pescoço, né? Então o medo chega, o desespero chega. Isso aí significa que você é uma pessoa incoerente a Deus, uma pessoa relaxada diante da presença de Deus, um ignorante da palavra, aquela pessoa que só lembra de Deus quando precisa. Aquela pessoa que não tem referência nenhuma com Deus, se estiver perto dos amigos, melhor de situação, ignora o próprio Deus. Se alguém te dá paz, às vezes, no meio de amigos que não são cristãos, você refuga a paz e ignora a paz que o teu irmão te dá, né? Isso já aconteceu, eu já fiz isso, e as pessoas ignoraram a paz que eu tinha dado. Mas eu sou persistente. E uma vez eu entrei no ônibus e dei a paz para o irmão que tinha vergonha de dizer que era crente, e o ônibus estava super lotado. Eu entrei numa porta, ele estava lá na outra, lá no fundo, e eu vi ele aí, eu dei a paz do Senhor, meu irmão fulano, eu não vou dizer o nome para não me envergonhar, mas a gente tem ética. Quando eu falei isso, o homem amarelou, vermelhou, pretejou, ficou de tudo quanto era cor, né? E eu fui até lá onde ele estava e dei um abraço nele, né? Daquele dia para frente, ele deixou de ter vergonha do Senhor. Está entendendo? Às vezes falta atitude na nossa vida, falta disposição, porque se você não faz assim, você também está se envergonhando. E o Senhor Jesus disse: aquele que envergonha de mim diante do homem, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então Deus disse, depois desse memorial escrito por Deus, para proteger aqueles que o têm, Ele disse, eles serão meus, diz o Senhor. Olha, meu querido, você, a partir que você se entregar mesmo ao Senhor, de desejar o Senhor de corpo e alma, ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, Ele diz assim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, senão para mim particular tesouro, poupá-lo como o homem poupa o filho que o serve. Querido, eu quero te dizer para você que você é filho do Senhor, quando você realmente está na direção, está no propósito. Mas muitos que estão por aí vegetando são criaturas de Deus, não são filhos. Filhos são aqueles que realmente o Senhor disse aqui, vós serão os meus, diz o Senhor. Poupá-lo e como pai poupa o filho que o serve. Aí eu te pergunto, em que você está servindo a Deus? Qual a sua atitude diante da palavra, do seu compromisso com Deus? Porque nós sabemos que nada somos e nada temos, Senhor. Eu nunca vi ninguém dizer assim que morreu e levou fazenda, levou prédio, levou carro novo, levou tudo. Se você já viu, se alguém já viu isso, me fala, me mostra, que eu quero conferir. Porque eu até hoje não vi e nunca verei. Porque as coisas materiais não entrarão na glória do Senhor. Não sejas tu um servo material, sejas tu um servo espiritual. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou você tem adorado ao Senhor, ou você tem só pedido ao Senhor aquilo que você precisa. 90% dos cristãos da face da terra, eles só querem Jesus para suprir as necessidades dele. Ele nem se preocupa com a própria salvação. Não, ele quer mostrar para o amigo que ele tem um carro melhor do que o do amigo. Ele quer mostrar para o amigo que ele ganha mais do que o amigo. Ele quer mostrar que ele tem posses mais importantes.
Ele quer mostrar que ele tem roupas e calçados mais importantes, que ignora o irmão que é mais empobrecido. Eles querem mostrar dessa forma. Eles não querem se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade, Pai. Então aí Deus disse assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Irmão, o que é servir a Deus para você? Tudo que nós fazemos para Deus, servindo ao Senhor, é muito pouco, só pelo direito de vida que Ele nos dá, irmão. Só pelo fôlego de vida que Ele tem nos sustentado. O homem esquece que se Deus tirar os olhos de cima dele, ele não é nada, ele vira pó. É como palha. Aqui diz no versículo 1 do capítulo 4: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz e nem ramos. Por que não fica nem raiz e nem ramos? A raiz que nós vivemos é a palavra. A árvore é o Senhor Jesus. Nós somos os ramos, irmão. Então não haverá na vida do ímpio nem raízes e nem ramos. Isso significa que esses maioria dos cristãos que estão pensando somente nos seus luxos, nas suas fantasias, eles serão como palha e queimarão no fogo do inferno. Não sobrará nem raiz nem ramos, porque não está ligado à videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Lá no livro de João, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aqueles que der fruto, eu conservo e guardo. Mas aqueles que não der fruto são lançados no fogo e serão queimados. Assim são grande parte do povo que se dizem cristão, que vive dentro das igrejas, mas não se converteram na palavra do Senhor.